Bom, vamos então começar. Muito boa tarde, creio que já estaremos em direto para toda a gente. Boa tarde, obrigada a todos e a todas pela participação e por se reunirem aqui connosco neste segundo webinar promovido pela Rede Cultura 2027, no âmbito da candidatura de Leiria à Capital Europeia da Cultura. Estamos nos encontros em rede, no segundo webinar, com o título Liberdade, Participação e Inclusão. Nada mais fácil para discutir num dia como hoje. Eu vou fazer uma pequena apresentação do tema e uma pequena apresentação dos nossos convidados e depois partimos então para uma breve apresentação, uma fala de cada um deles durante 10 minutos e depois em conversa aberta entre nós os quatro e entre todas as pessoas participantes que queiram colocar questões ou queiram participar. Eu farei chegar as questões aos nossos convidados. Portanto, os nossos convidados são Álvaro Laborinho Lúcio, que estão a ver no ecrã, Ana Garcia e a Sara Barriga. Muito obrigada a vocês por terem aceito o convite da Rede Cultura 2027. O webinar Liberdade, Participação e Inclusão lança o seguinte mote: estamos seguramente num mundo que está marcado pela incerteza e por grandes desafios e riscos complexos e globais, muitos dos quais colocam em causa a nossa liberdade, a nossa democracia e principalmente a qualidade da democracia. O facto de estarmos a viver uma pandemia tem-nos posto à prova, tem posto as instituições à prova, tem posto as pessoas à prova, principalmente os museus, que será aquilo que eu falo mais, que acaba por ser a minha vida profissional e todo o meu interesse profissional está nos museus. Os museus têm sido um exemplo desse grande desafio que lhes tem sido colocado por esta pandemia, por estes confinamentos obrigatórios, que nos têm obrigado a reimaginar e reinventar formas de trabalhar, formas de nos relacionarmos com os públicos, com as pessoas a quem queremos chegar. Os museus são espaços de liberdade, são espaços de cidadania e têm vindo a renovar a sua matriz no sentido da democratização, do acesso ao conhecimento e à cultura e da democracia cultural. E conceitos, modelos e práticas como public engagement, co-criação, governação partilhada, museologia participativa, representam um novo paradigma na relação dos museus com as pessoas, as comunidades e os territórios. Fala-se cada vez mais em museus e falamos cada vez mais em museus com. Peço desculpa aqui, troquei um bocadinho. Fala-se cada vez menos em museu de e fala-se cada vez mais em museus com. São museus com a comunidade e não museus de ou museus para uma comunidade. Propõe-se neste debate com os nossos convidados que eles partilhem connosco e que debatam connosco estratégias, instrumentos, experiências capazes de inspirar a Rede Cultura 2027 e os museus que participam nesta rede para enfrentar em conjunto estes desafios da liberdade, da participação e da inclusão, partilhando perspectivas, desenhando cenários, ambientes indutores dos territórios cada vez mais coesos. Isto tudo parece fácil, parece que nós temos por adquirido o que é a liberdade, o que é a participação e o que é a inclusão, mas depois partir para a prática e pô-los em prática na vida cotidiana dos museus não é nada fácil. Eu passo então a apresentar os convidados pela ordem que eles vão falar e vai começar por falar a Sara Barriga, licenciada em Artes Plásticas, mestre em Artes Visuais, pós-graduada em Museologia e Património, Didática das Artes e Liderança, fez investigação e estagiou em museus em Portugal e no Peggy Guggenheim em Veneza, é subcomissária do Plano Nacional das Artes, em 2019 foi nomeada para o Grupo de Projetos Museus no Futuro, do Ministério da Cultura, entre 2011 e 2019 coordenou o Museu do Dinheiro, um museu extraordinário, e foi responsável pela sua instalação e do Núcleo de Interpretação da Muralha Dom Dinis. Tem experiência em gestão de equipas, exposições, edições, projetos com a comunidade, programação cultural e educativa. Anteriormente coordenou o Serviço Educativo da Casa das Histórias Paulo Arrego, foi consultora do Teatro Viriato, elaborou programação e gestão de públicos para museus e palácios. Foi assessora do Ministério da Educação para os programas do ensino artístico. Colaborou como avaliadora do programa Inovarte. Concebeu projetos educativos para o CCB, para o Museu Gulbenkian, Museu do Chiado e para o Alto Comissariado para as Migrações. Participou no projeto de educação artística da FCG e da Unesco.
além de ter também experiência como docente, é autora de livros, artigos, crónicas, manuais escolares, suportes didáticos. É também formadora, portanto temos alguém com muita experiência que nos pode trazer aqui um grande aporte. Eu vou apresentar já os restantes dois e depois vamos lançando a conversa. A Ana Garcia é presidente da direção da Accessible Portugal, é mestre em acessibilidade universal e desenho para todos, licenciada em organização e gestão de empresas. Desde 2008 que desenvolve a marca Accessible Portugal na operação e agenciamento turísticos, especialmente dedicados ao público com necessidades especiais. Enquanto consultora e formadora, tem vindo a impulsionar a acessibilidade, qualificando a oferta turística acessível. É autora de diversos artigos científicos e foram-lhe atribuídos diversos prémios de reconhecimento pelo trabalho efetuado. É membro da ENAT, que é a European Network for Accessible Tourism, sendo a representante legal desta organização em Portugal. Por fim, Álvaro Laborinho Lúcio, diz aqui que é natural da Nazaré, ótimo, estamos perto, eu estou em Peniche, portanto somos vizinhos, é juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça, doutor honoris causa em Ciências da Educação pela Universidade do Minho e membro eleito da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, licenciado em Direito, mestre em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Foi nomeado para funções governativas como Secretário de Estado da Administração Judiciária, Ministro da Justiça, Ministro da República para os Açores. Foi eleito deputado à Assembleia da República e presidiu a Assembleia Municipal da Nazaré. Foi professor convidado da Universidade Autónoma de Lisboa e membro do Conselho Geral da Universidade do Minho. É autor de diversas obras e conhecido de todos nós. Por nenhum motivo em especial, nós hoje vamos inverter a ordem alfabética das apresentações e eu vou passar a palavra à Sara e tem 10, 12 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada, Sara. Ainda tenho. Muito obrigada, muito gosto em estar aqui convosco, a audiência e também os meus colegas de fala, de mesa. É realmente uma honra partilhar estas reflexões convosco, mesmo que desta forma no digital. Eu trouxe aqui um conjunto de imagens que eu penso que já estão a ser partilhadas, eu peço só que me confirmem? Sim. Sim, pronto. Já estamos a ver o ecrã, sim. Muito bem. Então, também começar por agradecer o convite e esta oportunidade de participar num encontro que pretende refletir sobre o papel transformador das instituições de cultura e de memória, neste mundo que é marcado por tantos desafios que colocam em causa a liberdade, o sistema democrático, a qualidade da própria democracia, e os temas são temas que nos importam e interpelam a todos. Também agradeço por estar aqui a partilhar convosco as minhas convicções sobre a função social dos museus. É uma área que me tenho dedicado com muito empenho, porque considero que o compromisso de colaboração entre as instituições culturais e de memória e a sociedade assume hoje um caráter que é fundamental, justamente porque precisamos de reinventar a forma como cooperamos, como tratamos o nosso planeta, ou seja, o nosso património cultural, natural e também pessoal. As instituições que salvaguardam a memória e as que educam para essa salvaguarda têm então um papel crucial na missão de cuidar o futuro, garantindo que o deixamos às gerações que vêm. Aquilo que deixamos para essas gerações honra os nossos ancestrais e projeta possibilidades equivalentes àquelas que nós recebemos dele. Este desafio pressupõe um olhar para o mundo e que tem nele também a projeção de mudança. Pensar em diferido, constatando que os nossos paradigmas não são necessariamente os que vão perdurar, mas sim os que formarão cidadãos das gerações que se seguem e que desejamos sejam capazes de construir um presente adequado ao seu tempo e às suas convicções. Falarei então um pouco sobre o papel dos museus na sociedade de hoje e especificamente sobre a sua relevância enquanto lugares de ação para o bem comum e para o exercício da cidadania crítica e esclarecida. Gostava, então, de começar referindo que o pacto dos museus com a sociedade civil em prol de uma democracia cultural, da inclusão e do acesso, implica mudanças muito significativas, alteração de comportamentos,
honestidade, humildade e novas práticas de envolvimento dos cidadãos e dos coletivos. Porque é na relação com o seu tempo, com as pessoas e com o meio que os museus definem a sua relevância social. Recentemente, vários museus empreenderam mudanças significativas nas formas de comunicar e de mediar o conhecimento, ajustando a sua missão para responder à crise pandémica. Enquanto instituições de serviço público reagiram às crises com informação útil, ajudando os visitantes a interpretar e a relacionar-se positivamente com a complexidade. Sobre a sua capacidade de reação, trago-vos então 3 notícias. A primeira de todas, aconteceu em julho de 2020 no Museu Guggenheim de Nova Iorque, e isto logo após o assassinato de George Floyd e das manifestações promovidas pelo movimento Black Lives Matter. Este museu foi acusado de racismo sistémico e apresentou então um programa há 2 anos com o objetivo de criar mecanismos para denunciar atos de discriminação e desenvolver políticas de promoção da diversidade nos mais diferentes níveis de atividade do museu, tanto ao nível dos bastidores como na oferta cultural. Este novo programa implicou reajustes nas práticas de recrutamento e contratação do museu, órgãos de decisão mais inclusivos, uma política de aquisições mais atenta às minorias e um trabalho específico com públicos que costumam ficar à porta, ou seja, aqueles que não chegam sequer a entrar. A notícia expôs fraturas de um grande museu desajustado da realidade, mas também mostrou a capacidade deste museu para empreender alterações profundas na sua gestão. Situações como estas estão a multiplicar-se por todo o mundo, mostrando que há maior consciência sobre o museu e sobre a forma como ele pode intervir na atualidade e com as comunidades, como a Aida há pouco referia, e assim contribuir significativamente para um mundo mais justo e equitativo. A segunda notícia que vos trago é muito recente, de sexta-feira passada, quando recebemos a notícia divulgada, eu li no jornal I online, de que as obras de 3 mulheres artistas chegaram finalmente à Galeria de Honra do Rijksmuseum. O Rijksmuseum de Amsterdão aproveitou a pandemia para fazer uma pequena revolução na sua coleção permanente. As paredes da Galeria de Honra, onde estão expostas as obras-primas da pintura holandesa do século de ouro, vão passar a ter também quadros de mulheres pintoras para oferecer uma perspectiva mais abrangente da produção artística da época. E o objetivo é então colmatar esta falta de representatividade das mulheres, uma vez que a coleção permanente oferece uma imagem de cultura com pouca ou quase nenhuma perspectiva feminina. O impacto da pandemia acelerou então a constatação de que a mudança não é uma escolha, é urgente e determinará a relevância dos museus no futuro e a sua reputação no presente. E os valores como honestidade e confiança são dos mais reconhecidos pelas pessoas portanto, são aqueles valores que as instituições também procuram seguir. O terceiro caso que vos trago é também muito recente. A newsletter do Museu Metropolitan, a semana passada, trazia um balanço sobre o ano pandémico, o ano que passou, portanto, reportando-se a este momento entre março de 2020 e março de 2021. Mostra também uma reflexão profunda sobre o caminho que está a fazer. E então revela este relatório, que contém uma declaração da direção do próprio museu, afirmando que ele foi desafiado a rever criticamente a sua responsabilidade nas causas, sobretudo em torno de causas que fazem com que esta instituição contribua para a desigualdade sistémica. E mostrando o seu compromisso em ter uma missão verdadeiramente aberta e inclusiva. Em alguns casos é preciso, então, alterar mesmo a missão das instituições e é isso mesmo que o Metropolitan faz. Eles dizem,
fomos profundamente transformados pelos acontecimentos do ano passado, mas a importância da nossa missão mantém-se mais firme do que nunca. O Metropolitan não é apenas um lugar de inspiração, ele é também uma ideia viva, a ideia de que fazemos todos parte de uma história comum e que as nossas vidas e as nossas culturas estão profundamente ligadas. Para que o museu se posicione para um futuro melhor, temos que fazê-lo juntos. Os nossos esforços para cumprir 13 compromissos de justiça social, compromissos antirracismo, pela diversidade e por uma comunidade mais forte, pretendem trazer mudanças significativas para a instituição, através de melhorias sistémicas nas políticas, nas práticas e nas prioridades que regem as decisões. E aqui, tanto ao nível da gestão como da comunicação, seja ela interna à instituição, como depois perante os seus públicos. Trata-se então de um caminho para um museu emergir mais forte perante as equipas, os seus públicos e a sociedade. E este compromisso, feito também em julho de 2020, permitiu então novas práticas, como práticas de inclusão na programação de vozes subrepresentadas. E neste momento eles vão inaugurar uma exposição da Alice Neal, que é uma artista que faleceu nos anos 80 e que tem uma obra muito em torno de homossexuais, de pessoas que vivem na rua e ela traz para o seu desenho todo este universo que anteriormente, como sabem, dificilmente entraria no museu, mas também permitiu ao museu abrir uma nova política de aquisições de artistas que trabalham sobre questões sociais, ou também renovar exposições permanentes de forma a refletir nas salas do museu maior diversidade de temas e de representação. Portanto, assumir uma relação explícita com a contemporaneidade, com a sociedade e com os temas que são temas fraturantes e que exigem um debate e um posicionamento crítico. Nisto vemos então uma instituição que não nega que o conflito é mais útil do que o deleite para a construção de um futuro mais justo. Vemos que para os museus não se trata apenas de rever o que fazem, mas de saber por que o fazem, com que propósito e valores, como, quando e com quem. Assim, quando vos falo de alterações na vocação de um museu, aludo a um compromisso que já não é de neutralidade e que leva, em alguns casos, à tomada de uma posição que é ativista, o que significa isso mesmo, uma prática museológica moldada a partir de valores eticamente informados que se destina a provocar mudanças políticas, sociais e ambientais. Ou seja, à intervenção no debate público e à chamada de assuntos controversos para o seio do museu, com vista à sensibilização dos públicos para esses temas. Os museus de hoje, mais do que nunca, são obrigados a desenvolver novos objetivos que respondam às preocupações sociais, sejam elas locais ou globais, e a articular e a justificar o seu valor e a demonstrar e a medir o seu impacto e a desenvolver novas práticas de trabalho que reflitam e comuniquem essas tendências. E a tudo isto nós chamamos de ativismo museal. O propósito deste compromisso social dos museus implica então o reajuste de prioridades em prol do bem-estar dos públicos e do aumento da literacia cultural e cívica e também do acesso. Esta ambição que coloca a centralidade da sua ação no visitante e não no objeto ou nas coleções como anteriormente, produz um desvio ao normal funcionamento dos museus tradicionais e obriga à redefinição de critérios para a forma de escolher e de expor as coleções e as narrativas, e outras formas de interpretação dos próprios objetos e dos lugares onde esses objetos são expostos. Há então vários fatores que contribuem para esta reorientação do papel e do objetivo dos museus, estes incluem, por exemplo, fatores como a crescente influência global dos discursos sobre os direitos humanos, a mudança na composição demográfica de muitas sociedades ocidentais,
os novos movimentos sociais dos últimos 50 anos que levaram a uma proliferação de vozes marginalizadas anteriormente, o crescente interesse internacional pelo multiculturalismo, pela diversidade cultural e uma abordagem a favor das políticas que exigem a representatividade de diferenças culturais, de género e étnicas, exigências de responsabilização social às grandes estruturas empresariais e às instituições que operam com financiamento público para demonstrar um papel mais ativo e construtivo na sociedade. Estas têm sido questões muito debatidas e são também o tema deste encontro que nos junta aqui. Eu ia agora sublinhar mesmo a questão da transformação das instituições para fazer face a todas essas questões, como aliás também foi evocado na introdução a este encontro, não é? Tudo o que se está a pedir ao museu é muito e implica com a sua própria organização interna. Estamos a falar de uma exigência de evolução na cultura organizacional dos museus, em prol de uma governança mais inclusiva e focada no presente, mais interventiva e transparente, porque as formas de governo afetam então todos os setores desta organização e refletem os processos de interação e tomada de decisão, a criação de normativos dentro da organização e também entre organizações. Esta é uma das áreas que tem sido o foco de atenção, uma das áreas que tem sido um foco de atenção muito específico nas instituições é mesmo dos recursos humanos. E esses recursos humanos têm que estar preparados para renovar as suas equipas. As instituições têm que estar preparadas para renovar as suas equipas nas áreas da mediação, na educação, no acolhimento, na segurança, na comunicação digital, ou seja, todos os setores que envolvem uma relação direta ou indireta com os públicos. E nesta esfera é ainda preciso identificar os conhecimentos e as competências que são necessários para estabelecer as relações mais colaborativas e participativas com a comunidade e determinar assim formas de recrutamento de equipas transdisciplinares para o desempenho destas tarefas. Na verdade, estas áreas de confronto relacional são áreas ligadas à educação, à mediação, podem ser entendidas como áreas de desenvolvimento prioritário, porque ajudam a construir a relação e também a construir sentido, são áreas de significação, mas também são áreas de conflito, porque são aquelas áreas onde se forja o encontro com realidades fraturantes, onde se operam aquelas conversas que hoje chamamos as conversas difíceis, as conversas controversas, e são aquelas áreas onde é preciso saber dialogar para que pontos de vista distintos não sejam antagonizados, mas sejam trabalhados de forma a alargar a perspectiva de cada um e, sobretudo, a percebermos que a inteligência cooperativa, a aprendizagem interpares, a empatia são tudo ganhos nesta relação. Para fazer bem este trabalho é essencial conhecer o território, os territórios com os quais estamos a desenvolver a ação, envolver as comunidades nesta ação, e tudo isto é determinante para a criação de confiança que falava há pouco, para a co-construção de narrativas e discursos que ajudem os indivíduos a relacionar-se com o objeto musealizado e com as suas memórias, que são também socialmente muito relevantes. A chamada destes temas controversos ao museu estimula a adoção de novos comportamentos e contribui para a imaginação de outras possibilidades de relação com o outro. Deixem-me também, já devo estar mesmo no fim, mostrar-vos aqui uma frase de Wayne Modest, que esteve em 2019 em Lisboa. Ele é responsável pela criação de conteúdo, pela curadoria de conteúdos no museu na Holanda, o Troffen Museum, e ele diz que, a propósito das questões de descolonização dos museus,
Diz, compete aos museus escrever histórias mais complexas, em que os países heróis possam também ser países vilões. Histórias que não contem o que se passou só a partir de um dos lados. É preciso explicar às pessoas, mostrar-lhes continuamente que a história não é toda feita de heróis, nem todos os heróis são bons. Os museus que estão então empenhados no bem comum usam as coleções e as narrativas não apenas para o deleite e para o entretenimento, mas para narrar as histórias e a história, reforçando testemunhos e memórias que são muitas vezes silenciadas. Mais do que o saber científico, as histórias pessoais motivam e interessam, comovem e têm um poder que não pode ser desvalorizado. E isto é também um compromisso com o desenvolvimento de uma ecologia social baseada no respeito pela democracia e pela liberdade, na expressão de cada um e, sobretudo, também incorporando as emoções e as vozes dos cidadãos que não estão representados nos museus. Isto é, em si, já uma forma de ativismo. E gostava também de dar essa relevância nesta concessão aos visitantes de um lugar de fala, que já não é um lugar subalternizado, mas sim um lugar humanizado, aquele que coloca o cidadão, o visitante, a pessoa como o centro da atenção deste museu, que é um museu de compromisso social. E vou terminar dizendo justamente que todos estes museus que sabem acender chamas, que sabem de facto engajar-nos na relação com os processos de significação e através da cultura, usam justamente a cultura para transformar a vida e não para a enfeitar. E o que me trouxe aqui hoje foi justamente esta enorme paixão pelos museus, a necessidade que eu sinto em dar-lhes voz e mostrar que são instituições fundamentais para a cidadania, a democracia e a memória, sobre quem somos, que causa representamos e o que é que defendemos coletivamente. E dizer-vos que há 18 anos atrás, um grande museólogo, Stefan Weil, argumentou que existe uma espécie de pacto entre os museus e a comunidade. Ele acreditava que os museus poderiam prosperar desde que estivessem numa relação de reciprocidade com as pessoas, que os museus tinham que ser para alguém, não deveriam limitar-se a ser sobre algo. Há uma outra ideia que quero deixar aqui, que é esta de que o museu só é relevante quando alguém chorar por ele, quando alguém sentir a sua falta. Só são relevantes as instituições que têm quem as defenda se tiverem que desaparecer. E este é também o nosso compromisso hoje aqui, penso. É este compromisso de acender chamas e gostava mesmo de terminar esta intervenção, porque estamos a falar de liberdade e estamos a falar de democracia, de uma frase de Sofia de Melbrenner na Constituinte, que diz: a cultura não é um luxo de privilegiados, mas uma necessidade fundamental de todos os homens e de todas as comunidades. A cultura não existe para enfeitar a vida, mas sim para a transformar, para que um homem possa construir e construir-se em consciência, em verdade e liberdade e em justiça. E termino então agora aqui a minha intervenção. Está muito obrigada, Sara. Foi aqui assim digamos que uma passagem, uma fala muito interessante sobre o que é o compromisso social e o que significa o compromisso social dos museus na contemporaneidade. Gostei muito que a Sara tivesse referido exemplos de museus, de grandes museus do mundo, como o Guggenheim, o Rijksmuseum, o Metropolitan, porque às vezes temos um pouco a sensação, eu estou a falar por mim, que estas novas ideias que os museus defendem, estes novos paradigmas e que andam a ser defendidos
por muitos museólogos e muitas museólogas e muitos profissionais de museus desde a década de 70, são melhor desenvolvidos e mais adaptados para pequenos museus e museus próximos das comunidades, e que estes grandes museus do mundo, grandes museus internacionais, têm ficado um pouco arredados desta onda, desta vaga, deste compromisso social dos museus. Portanto, é bom ver e sabermos que estes museus estão todos nesta linha da frente, que estão todos nesta grande luta pelo compromisso social. A Sara falou aqui o que é que significa esse compromisso social, a inclusão de vozes que estão subrepresentadas, a questão da igualdade de género, que é a minha grande bandeira, a questão da diversidade cultural, a questão da descolonização dos museus e das coleções, as novas práticas museais que tudo isto exige, como a releitura das coleções, trazer os direitos humanos para o centro da atuação dos museus, que acaba por ser o grande chapéu que valida toda a nossa ação nos museus, é a defesa dos direitos humanos, e aquela frase que nós já dizemos um bocadinho até quase à exaustão, que é que os museus não são espaços neutros, os museus são ativistas, vão para o conflito, para o debate de ideias, assumem posições, de outra forma não são relevantes, como dizia a Sara, e eu concordo com aquilo que a Sara disse, e penso que lançou aqui muitas achegas para depois para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir colocarem questões. Ainda há transdisciplinaridade, portanto tudo muito bem, os temas controversos e as memórias difíceis. Só para lembrar, eu sou museóloga no Museu Nacional de Resistência e Liberdade, sentimos isso todos os dias quando trabalhamos, porque estamos a trabalhar com memórias difíceis e com temas que são controversos, né, como a resistência à antiga ditadura e, enfim, a luta pela liberdade, etc. Portanto, não são memórias ainda de todo fáceis. Eu passo a palavra à Ana. Muito obrigada, Sara. Passo a palavra à Ana, que creio não tem nenhuma apresentação, portanto estamos mais libertos. Ana, faça por favor. Então, boa tarde a todos, é um gosto estar aqui a falar convosco, a partilhar as minhas mais profundas convicções sobre aquilo que vos vou falar. De qualquer forma, agradecer muito também estes convites. Nós estamos às vezes muito assoberbados com prazos para cumprir e achamos que às vezes este tempo de confinamento nos ajuda a perder menos tempo, pelo menos no transporte e entre o escritório e casa, mas às vezes não é bem assim. Temos também que aprender a gerir toda esta nova vida e que vai deixar com certeza também aqui algumas marcas. Vamos tentar fazer como nos partos, vamos guardar as imagens boas, vamos guardar as memórias boas e vamos aprender com elas. Aquilo que eu vos venho falar é, no seguimento daquilo que a Sara disse e que a Aida também, de facto estes espaços museológicos mais abertos, mais restritos, de maior dimensão, de menor dimensão, alguns classificados pela Unesco e, portanto, pertencentes a todos nós, património classificado é da humanidade, é de todos nós e em função da nossa diversidade humana nós temos funcionalidades diferentes. Temos uma série de neuroreceptores que condicionam a nossa experiência e neste caso concreto estamos a falar de experiências museológicas, do acesso e da comunicação de todos estes acervos e destes espólios que comunicam para os diversos públicos, mas há de facto pessoas que têm limitações mais severas que decorrem da deficiência, por exemplo. Não são pessoas deficientes, são pessoas com uma deficiência. E essas pessoas devem ter a possibilidade, conforme também a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, no seu artigo 30º, realça muito bem, devem ter direito ao acesso à cultura e esse acesso não deve ser obstaculizado. Portanto, quando nós colocamos o crivo da nossa comunicação inclusiva nas pessoas com severidades que decorrem da deficiência, nós estamos a abrir um leque de oportunidades para todos. E esta é uma questão que não está suficientemente
explorada e disseminada. Quando eu estou a fazer uma peça, uma réplica tátil, quando eu estou a permitir que uma pessoa tenha a opção de fazer uma leitura tátil, de mexer, de tocar, não quer dizer que essa pessoa seja cega. Ela vai compreender, por causa da sua construção cerebral e intelectual, vai conseguir apreender e experienciar aquela peça e a história dessa peça porque o tato lhe permitiu isso. Se isso é verdade, por exemplo, para a Ana, que gosta de mexer, muito mais será verdade para uma pessoa que não tem a capacidade visual, por razão da deficiência, mas que vai conseguir construir uma imagem mental daquilo que conseguir tatear. Da mesma forma, o desconhecimento que está por trás da deficiência incapacita-nos a nós, supostamente sem deficiência, para a produção desta comunicação que deve ser inclusiva. Quando nós escrevemos e vimos os textos de parede de muitos museus, eles são autênticas barreiras, eles são tudo menos inclusivos. A curadoria durante muito tempo trabalhou para os seus pares, trabalhou para se enaltecer dos conteúdos que tinha disponíveis, do saber que estava por trás daqueles textos de parede, em vez de pensar realmente que provavelmente aquilo não chega, não entra na maioria dos públicos, e muito menos de públicos que tenham alguma dificuldade de acesso à informação, seja ela uma incapacidade visual, auditiva, cognitiva, mas aqui entramos num espectro muito mais alargado. O público comum, que muitas vezes se sente excluído daquele bem patrimonial que está até na sua cidade, na sua vila, na sua aldeia, e por vezes bens classificados, como eu dizia no início, pela Unesco, mas aquilo não é para mim, eu sou uma pessoa da terra, aquilo é para os visitantes, é para os eruditos, é para os estrangeiros, é para os doutores, não é para mim. Ora, não é verdade. E toda esta desconstrução pode beneficiar muito do apor que a deficiência traz à nossa sociedade. De facto, uma sociedade mais democrática, mais ética, mais responsável do ponto de vista social, e nós não podemos esquecer que, efetivamente, todo esse esforço também que é feito pelo lado dos museus, nomeadamente, e dos seus curadores, não pode ficar para um número restrito de pessoas. E eu partilhava num outro encontro em que a Sara também teve uma apresentação brilhante, a inclusão que é oferecida às vezes em pequenos centros, em pequenos museus, porque as equipas se predispuseram a isso. Falo com muita assertividade sobre a leitura fácil, ou a escrita simples para uma leitura fácil. Isto não impede nem o rigor, nem a qualidade daquilo que se transmite. É apenas um layer é o primeiro layer da informação. Não quer dizer que eu não baixe aos níveis todos da erudição, da investigação científica. Agora, quando eu não consigo comunicar para um público alargado através de uma escrita simples, que permite uma tradução para outros idiomas mais correta, porque é aquela chamada plain language, é uma escrita que é preciso saber muito para escrever em escrita simples, é preciso dominar muito bem um tema para lhe conseguir extrair o sumo, aquilo que é importante, aquilo que é interessante, aquilo que é apelativo. Claro, obedece a regras, e essas regras têm que ser implementadas, é uma técnica, a escrita simples, mas a resistência a escrever simples cria muitas barreiras a muitas pessoas. E num primeiro grupo de pessoas nós temos logo visitantes que, enfim, não têm muito tempo para investigar aquele tema, apenas estão de passagem por uma questão lúdica, e se estes temas forem abordados numa escrita simplificada, nós agarramos aquele visitante e alguma coisa lá ficará memorizada.
Não esquecer também que os públicos que visitam os museus cada vez estão mais envelhecidos, porque a nossa sociedade está mais envelhecida, e a capacidade de apreender e de compreender informação que não é do nosso, enfim, do nosso saber cotidiano. Uma pessoa que não é especialista na teoria das cordas chega ao Museu da Resistência e aquilo é estranho, não se conhece, e para estimular essa curiosidade e essa vontade de fruir e de experienciar e de apreender essa mensagem, a escrita tem que ser simples. Essa escrita simples vai permitir que o braille, portanto, que é uma leitura que é tátil, seja execuível, porque é mais restrito, é mais conciso, vai permitir também que se passe essa informação para a língua gestual portuguesa ou para os sinais internacionais, que é também uma questão muito, muito delicada, porque a maioria das pessoas pensa que uma pessoa surda é proficiente na leitura da língua oral. Não é verdade. O vocabulário é outro, a sintaxe gramatical é outra e, portanto, por exemplo, um surdo português pode compreender uma palavra, mas não compreende, não interpreta o parágrafo, não interpreta o conteúdo geral da informação que está ou numa folha de sala ou num texto de parede. E essa dita escrita simples ajuda a fazer essa interpretação e ajuda a chegar a esse público. Portanto, a minha mensagem é que haja uma vontade, efetivamente, de desconstruir as barreiras físicas, mas essas são as mais fáceis porque elas estão à vista, e temos sempre a relação causa e efeito da cadeira de rodas e dos déficits ou das barreiras arquitetónicas, e acaba por ser muito visual e nós compreendemos essa dificuldade, mas as outras barreiras na comunicação são muito relevantes e engajam muito uma barreira atitudinal. E essa sim está a criar, é das mais fáceis, menos dispendiosas de resolver, mas é preciso mudar mentalidades, e nós não mudamos nem mentalidades, nem estereótipos, nem preconceitos em menos, às vezes, de 20 anos. Portanto, há aqui uma carga que precisa de ser ajudada a desconstruir e, efetivamente, a construir para todos. Não se deixa ninguém de lado. Há oferta para todos, para os investigadores e para a pessoa simples que não domina aquele tema e que passou, mas de repente uma boa abordagem, um texto apelativo, com os títulos apelativos, pode engajar a pessoa a querer saber mais daquele tema, não a excluiu daquele tema. E depois dizer também que há, porque têm surgido estes novos processos, estas novas formas de comunicação, como por exemplo a audiodescrição, que tem várias escolas também, mas a audiodescrição, e eu partilho um exemplo meu, uma experiência minha, que sou normovisual, no Museu do Azulejo em Lisboa, na Igreja Madre de Deus, eu contemplei tudo aquilo que visualmente estava ao meu alcance, mas depois fui ouvir a audiodescrição, que supostamente está dedicada mais ao público que é cego. Eu devo dizer que a minha experiência se tornou muito mais rica, porque fazendo uma audiodescrição bem feita, eu cheguei a ver coisas que os meus olhos não eram capazes de ver, e o meu coração viu, e as minhas emoções viram, interrelacionei certos aspectos que a minha fragilidade e a minha pouca visão com os olhos não era capaz de fazer. Portanto, esta audiodescrição, que é disponibilizada e que é fundamental para uma pessoa que é cega, porque senão não consegue criar uma imagem mental de um espaço daquela dimensão e com aquela riqueza, mas para mim, normovisual enriqueceu muito a minha experiência. Portanto, perceber que todas estas funcionalidades, todas estas alternativas só vêm dar resposta à nossa diversidade humana, à nossa diversidade funcional, à nossa diversidade nos nossos neuroreceptores, aos que estão mais estimulados, aos que estão menos, e portanto é uma abordagem inclusiva que, para além de ser um direito, lembro-me e está aqui o Álvaro, lembro-me da doutora Guida Faria, nos anos de 2008, 2009, ter uma assertividade muito grande no cumprimento dos direitos da Convenção das Pessoas com Deficiência.
e efetivamente isto enriquece-nos a todos, porque quando nós conseguimos olhar para o particular, nós extrapolamos para o todo com uma abrangência e com uma abertura muito relevante. E o design universal acaba por resolver questões para a deficiência, mas estamos a falar de 10 ou 15% da população mundial. Mas é muito importante e relevante para cerca de 40% da população. No nosso caso, em Portugal, temos 4 milhões de pessoas que ou ouvem mal, ou veem mal, ou compreendem mal, ou não conseguem fazer uma atividade da sua vida diária básica sozinhos. Portanto, temos 4 milhões de pessoas nestas condições. Portanto, são 40% da população que beneficia desta abordagem inclusiva e, no limite, é confortável, é seguro, tem qualidade para todos. Portanto, deixo aqui um bocadinho o meu apelo, de facto, a que nós consigamos compreender que a deficiência não é em vão, não é um mal, é um apor à nossa sociedade. E realmente nós, ao focarmos nas capacidades das pessoas, temos muito a ganhar, porque levanta a nossa autoestima, porque faz ver que nós próprios nos conseguimos reinventar quando encontramos as soluções para chegar àquela pessoa, para tocar o coração daquela pessoa, para a estimular mentalmente e intelectualmente. Portanto, há aqui um grande aporte das pessoas com deficiência para todos nós. E, portanto, era basicamente isto que eu vos queria deixar em 10 minutos, não consigo chegar muito mais longe, mas sou um bocadinho obcecada com isto, um bocadinho fundamentalista, mas acho que, de facto, o mundo é para todos. E temos todos a ganhar se nos abrirmos à diversidade e à diferença. E pronto, bem-ajam e estou disponível para alguma questão que queiram colocar-me. Obrigada, Ana. Este é sempre um bom alerta para todos nós, falarmos sobre as pessoas com deficiência, porque muitas vezes esquecemos, andamos tão enredados no nosso dia-a-dia que nos esquecemos, evidentemente. Eu gostei muito quando a Ana disse que o desconhecimento que nós temos da deficiência incapacita-nos a nós. Creio que é a grande ideia que eu retiro daqui e que todos nós devemos provavelmente fixar. Referiu também as grandes dificuldades que os museus têm em serem acessíveis intelectualmente, nessa acessibilidade universal, quando as curadorias são feitas para os pares, quando falamos apenas para o público em geral. Quando falamos para o público em geral, se calhar não falamos para ninguém, não sei. Isso é aqui uma questão que temos que lançar. Para quem é que nós falamos ou para quem é que nós escrevemos textos de exposições quando nos dirigimos ao público em geral? Sempre foi uma questão que eu gostaria de desenvolver, mas nunca consegui. A questão da leitura e da escrita fácil, isso requer uma aprendizagem por parte das equipas dos museus, também, como tudo aquilo que a Sara há pouco falou. Creio que as equipas e os profissionais de museus estão numa fase em que lhes é exigido uma reorientação daquilo que sabem, ou uma aprendizagem, ou assumir e ganhar novas competências e capacidades. Ou seja, aquilo que nós sabíamos até agora não é suficiente. Ainda ontem me cruzei com uma frase, a propósito da descolonização da prática museal, que alguém dizia: para aí chegar é preciso primeiro desaprendermos tudo o que sabemos. Ter começado de novo, aprendermos a olhar para as coleções e para o trabalho dentro dos museus de uma nova forma, para conseguirmos chegar a todos os tópicos que a Sara falou e agora estes que a Ana falou sobre as pessoas com deficiência. Portanto, sem diversidade, eu acho que a diversidade e a acessibilidade estão interligadas. Se não formos acessíveis, não conseguimos alcançar a diversidade que os museus tanto querem alcançar, não é? Se quisermos garantir a diversidade cultural e a diversidade de representação nos museus, estes têm que ser acessíveis. Também me parece que é outra ideia que podemos retirar aqui da fala da Ana. E a lição que temos a ganhar, toda a aprendizagem que temos a ganhar, se nos focarmos nas capacidades e não nas incapacidades ou nas discapacidades dos outros. Todos nós temos incapacidades e discapacidades, portanto, acabamos por não ser uns melhores que os outros, somos mesmo todos iguais. Eu vou passar a palavra ao Álvaro Laborinho Lúcio,
tem também 10 minutos para fazer a sua apresentação. Obrigada. Muito obrigado. Começo, evidentemente, por cumprimentar as minhas companheiras de mesa, se assim se pode chamar, mas o imaginário é aqui sempre muito interpelado pelo tema que aqui nos traz. Cumprimentar todos aqueles que nos estão a seguir e agradecer muito o convite. Me proporciona um prazer imenso de estar aqui a tentar refletir convosco, mas nesta posição que é a de quem está de fora e que eu diria no limite de quem é verdadeiramente ignorante. A minha tentativa é, todavia, a de me transformar no ignorante socrático, isto é, aquele que não sabe faz perguntas e ao fazer perguntas pode contribuir um pouco para que nós abramos outra perspectiva sobre o tema que aqui nos traz. Porque são 10 minutos, eu iria apenas enunciar alguns tópicos que depois eventualmente desenvolvemos na conversa entre nós e na conversa com quem nos segue. Nós temos um conjunto de temas que nos são propostos. Liberdade, participação, inclusão, depois incerteza, complexidade e diversidade. Ora, eu diria que se nós juntarmos tudo isto, liberdade, participação, inclusão, incerteza, complexidade e diversidade, nós temos construído o lado humano da cidade. E, portanto, daquilo que falamos verdadeiramente é da cidade. E da cidade enquanto comunidade de cidadãos. E somos capazes de compreender, através de um discurso reflexivo sobre os 6 tópicos iniciais, que a forma de podermos agir na cidade assim definida passa necessariamente pela nossa consideração como cidadãos informados, cidadãos críticos, cidadãos ativos, mas que apenas são capazes de transformar essa sua capacidade de informação, essa sua dimensão crítica e essa atividade em resultado, se o fizermos em cooperação e em solidariedade. Eu diria que temos aqui um conjunto de elementos que, de certo modo, nos apelam a um compromisso de interatividade, de respeito mútuo, eu diria, no fundo, daquilo que nós ambicionamos como um produto cotidiano desse desejo imenso que é o da sociedade democrática, que, no fundo, assenta sobretudo na liberdade e no respeito de cada um pela liberdade do outro. Se isto é assim, é com este acervo de reflexão crítica que nos podemos aproximar do museu como uma das várias respostas que intercedem, portanto, nesta visão complexa que constitui a cidade, e ao pensarmos o museu, não nos ficará mal pensarmos a arte, não porque o museu apenas se contenha nas dimensões já de si extraordinárias da arte, mas porque em muitas dimensões, até no nosso próprio imaginário, há uma relação profunda entre o museu e a arte. E eu falo nisso porque eu gostaria muito de recordar, e é apenas de recordar que se trata, aqueles pressupostos que Humberto Eco nos ensinou como serem os que fundamentam o conhecimento da arte. E Humberto Eco falava que para conhecer a arte nós precisamos de ter inteligência, moralidade e sentimentalidade. A inteligência enquanto vigilância crítica, no fundo enquanto pensamento crítico sobre a realidade que nos é proposta, moralidade enquanto dimensão ética na construção do conhecimento, isto é, aproximar-nos de uma qualquer proposta artística através de interrogações e de perguntas, e não apenas extraindo as consequências que vêm diretamente da nossa primeira impressão, muitas vezes não fundada, não fundamentada, e finalmente a sentimentalidade, que era na altura em que Humberto Eco começou por colocar a questão difícil de perceber, mas que mais recentemente António Damasio veio explicar e legitimar. E esta dimensão da sentimentalidade parece-me nuclear quando falamos de museu. Porque nós estamos aqui a falar da relação entre o museu e o público. É muito esta relação entre o museu e o público que tem estado nas intervenções anteriores, quer na intervenção, eu diria, mais ontológica que foi desenvolvida pela Sara, quer na dimensão mais comunicacional, através de um setor específico de frequentadores,
foi desenvolvido pela ANA. Ora, para esta comunicação, um dos aspectos absolutamente essenciais em ter em conta é justamente o da sentimentalidade. Isto é, o do conhecimento das emoções e o da capacidade de utilizar as emoções como instrumento decisivo para valorizar esta relação de comunicação. Se me deixarem contar uma pequena história, porque é mais fácil, através de uma pequena história, dizer em pouco tempo aquilo que demoraria muito a desenvolver em termos de fundamento mais solidificado. Há um bom par de anos, eu fiz uma coisa que fazia sempre que tinha a possibilidade de ir a Paris, era ir às Tulherias e visitar o Orangerie e o Jeu de Paume e ir à procura dos impressionistas. Até que houve um dia que cheguei lá e estavam fechados. Curiosamente, uma senhora velhinha, parisiense, aproximou-se e ia também à procura dos impressionistas dela, enquanto eu tinha ido à procura dos meus impressionistas, e fomos informados de que os impressionistas tinham passado todos para o Museu d'Orsay. E eu fui ao Museu d'Orsay. E quando fui ao Museu d'Orsay, além de ter visto a Olímpia de Manet completamente abandonada num salão cá embaixo, dedicado apenas a ela, fui encontrar os outros impressionistas todos em 2 grandes salões e compreendi que ali eles estavam expostos. E nós íamos ao Museu d'Orsay ver expostos os impressionistas. Ao contrário do que acontecia quando íamos ao Jeu de Paume, ou ao Orangerie, em que nós íamos estar com os impressionistas. Eles estavam lá muito mal colocados, alguns deles já quase encavalitados uns em cima dos outros. Mas nós íamos e estávamos com eles, porque nós já íamos movidos por muita da fantasia que anda à volta do impressionismo, do movimento impressionista, se é que de verdadeiro movimento se trata. Conhecíamos as Carelas, sabíamos que eles tinham sido os Refusés, e tudo isso fazia parte da engrenagem relacional ou comunicacional entre aquilo que o museu oferecia e aquilo que o público procurava nele. Essa emoção desapareceu. Nós hoje sabemos mais técnica e teoricamente dos impressionistas do que sabíamos antes. Temos, porventura, mais explicação, temos melhor exposição. Mas eles foram-nos roubados, já não vivemos com eles estão apenas expostos. E é curioso, porque nós podemos ter aqui uma relação exatamente invertida, que é justamente a experiência que nos foi relatada e que recentemente ocupou os noticiários, sobretudo no passado dia 8, com a exposição no Rijksmuseum da pintura das mulheres que vieram acompanhar, nomeadamente Rembrandt e vários outros, da época em que a grande pintura flamenga teve a projeção que todos nós conhecemos. É muito importante que o museu tenha feito isso. Esse é um sinal daquilo que tem vindo a ser dito pelos intervenientes anteriores. Mas eu diria que o mais simbólico, e que não é tão positivo já, embora o facto de não ser positivo não tenha importância nenhuma, porque do ponto de vista cultural e da aprendizagem tem exatamente o mesmo valor, é que os quadros não estavam expostos, mas existiam todos na cave do museu. Eles estavam lá e eram propriedade do museu. Ora, o que acontece nesta altura é que de repente se percebeu que o museu escondia, e eu aqui não estou a imputar responsabilidade nesse sentido, não havia objetivamente uma vontade de esconder, mas o museu era ele próprio influenciado inconscientemente por aquilo que não permitiu que verdadeiramente, independentemente agora da qualidade depois que cada quadro possa ter, não permitiu que se abrisse um conjunto de perguntas fundamentais no sentido de saber como é que naquele tempo a pintura feminina tinha relevo, ainda que eventualmente menor, se fosse caso disso, no quadro das artes plásticas de então. Ora, isto significa que nós temos que passar, sobretudo, e é isso que felizmente hoje vai acontecendo de uma forma exuberante, do museu que expõe para o museu que propõe. E eu julgo que é exatamente isso que tem vindo a ser dito também anteriormente. Isto é, há um capital de recolha de informação, de material, que é ele próprio suscetível, justamente pela profunda qualidade que cabe a cada uma das peças, elas próprias contêm capacidade de proposição, capacidade de debate, capacidade de discussão em torno de si próprias e, ao mesmo tempo, capacidade para serem apresentadas por forma a fazer com que cada visitante se implique ele próprio
na relação que estabelece com a obra e não que fique passivamente apenas a assistir à exposição que lhe é dada acerca da obra. Há pouco, Sara citou Sofia de Melo Brana, é ela quem diz que sobre a arte é didática porque a arte implica, a arte não explica. Ora, esse desejo de implicação por parte do museu relativamente ao público é essencial para que essa implicação seja aquilo que resulta como consequência final após uma, outra, várias visitas que sejam feitas ao museu. Por outro lado, a ideia de que o museu era passado é hoje claramente convertida na ideia de que, ainda que aparentemente, paradoxalmente, o museu é claramente futuro. E é exatamente futuro na medida em que, trabalhando sobre a história, dá à história a vitalidade da própria revisitação da história, não de revisionismo da história necessariamente, mas de revisitação crítica da história, para que nós possamos, em todos os momentos, sermos senhores e produtos dessa história, não apenas como produtos passivos, mas produtos ativos, capazes mesmo de encontrar diversificadas explicações para a mesma visão da história em cada tempo. Por exemplo, é muito curioso quando hoje se pretende marcar uma divisão tão clara entre ciências e tecnologias por um lado e humanidades por outro, e não nos lembramos de que vários de museus com grande projeção, quer entre nós, quer pelo mundo fora, são os museus da ciência. O que significa que, afinal de contas, essa ciência que parece descarnada das humanidades e que apenas se volta para o futuro, é ela própria estruturada a partir da sua própria história e, sobretudo, curiosamente, quando falamos de ciências exatas, a museologia da ciência não é outra coisa senão a demonstração da falibilidade de tudo o que foi exato ao longo do tempo definido pela própria ciência. Isto é, uma vez mais, nós, ao entrarmos num museu, vamos compreendendo que se há um valor à volta do qual nós podemos estabelecer um consenso absoluto, é o de que verdadeiramente aquilo que é verdadeiramente transcendental é a humanidade. Não é a ciência, não são as humanidades, é a humanidade ela própria. E é nesse reconhecimento da importância e do valor decisivo da humanidade ela própria que nós podemos encontrar respostas para muitas das questões que aqui estamos a abordar, nomeadamente a partir da intervenção da Ana, que colocou uma questão decisiva que tem a ver com a acessibilidade das pessoas com deficiência aos museus, sendo certo que não se trata apenas de uma acessibilidade física e que, portanto, ligada a questões de locomoção ou de possibilidade de visão, mas acessibilidade no sentido da participação plena naquilo que é a realidade que lhes é apresentada e na possibilidade de fruir dela decisivamente. Hoje, como sabem, muito em consequência da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, criou-se uma ideia nova que é bem interessante e que é esta: as pessoas com deficiência têm uma diferença, mas não têm nenhum handicap. Quem tem um handicap são os que não são deficientes. Esses é que têm o handicap quando se relacionam com as pessoas com deficiência. Eu não sou capaz de falar com uma pessoa doente mental porque eu não sei como se fala com uma pessoa doente mental. Eu vejo que uma pessoa com dificuldades de locomoção claudica a caminhar, mas claudica a caminhar porque o ambiente não está feito para que ela caminhe sem claudicar. Isto é o ambiente, e somos nós, ao integrarmos o ambiente, quem temos o handicap relativamente a essas pessoas. Quando nós falamos ou recebemos alguém que sofre, por exemplo, de qualquer problema que dificulta a possibilidade da fala, que leva a alongar a articulação de cada palavra, nós temos muita dificuldade em ter tempo suficiente para ouvir essa pessoa. E, todavia, do que ela precisa de nós é desse tempo para que ela possa exprimir-se e dizer aquilo que verdadeiramente quer manifestar. Isto é, nós precisamos de repensar o museu, mas temos de aprender muito acerca do outro, para podermos compreender como é que, respeitando o outro, somos capazes de lhe dar o museu a que ele tem direito, sobretudo aqueles que são os responsáveis por essa intercomunicação. E, nesta medida, muito de inovador tem sido feito, muito de verdadeiramente imaginativo tem sido introduzido. Eu tomava a liberdade para concluir de
de fazer uma sugestão que podem deixar cair já a seguir, como é evidente, visto que me falta toda a fundamentação sólida para poder fazer sugestões que sejam verdadeiramente consistentes. Mas eu devo dizer que tenho alguma dificuldade em aceitar o modelo de relação entre os nossos museus e as nossas escolas. Tenho dificuldade porque, apesar de haver uma grande disponibilidade, quer por parte da escola, quer por parte dos museus, eu receio muito que nós acabemos por, no fim de cada uma das relações que se estabelecem entre as duas instituições, nós não temos feito muito mais do que criar novas excursões para visitar museus, em que, no fundo, vão na agenda colocando os museus onde já foram para perguntar aos outros: já foste ao museu tal, e ao museu tal, e ao museu tal. Ir aos museus não serve para coisa nenhuma, a não ser para fazer currículo, mas é um currículo depois sem substância. Ora, eu tenho uma ilusão, e deixem-me dizer assim para estar mais à vontade para poder dizê-la, de que seria muito importante que na visita das escolas aos museus nós pudéssemos selecionar pequenos grupos de alunos que ficariam a ser cicerones de uma sala de cada museu. Cada pequeno grupo era cicerone de uma sala, mais nada. Aprendia aquela sala, estudava o que a sala tinha, e durante um dia eram eles quem seriam os cicerones, ou durante uma semana, eles seriam os cicerones naquela sala. Eu tenho a ilusão de que dentro da escola não deixariam de partilhar uns com os outros aquilo que cada grupo aprendeu. E não deixariam de manifestar cada um ao outro a sentimentalidade, para voltar a Humberto Eco, sentimentalidade que foi, a partir de certa altura, eles serem agentes ativos do próprio museu e terem incorporado aquilo que o museu é, não para eles, e não apenas com eles, mas aquilo que o museu é neles. Eu julgo que isto tanto podia acontecer com as crianças na escola, como podia acontecer com outro tipo de setores sociais, que, levados ao museu, não se limitassem a conhecê-lo melhor, mas compreendessem que, além dele ser com eles, ele também podia ser por eles, feito por eles e apresentado por eles como coisa verdadeiramente sua. Para fugirmos ao paradoxo que uma de vós referiu, e foi bem interessante que eu tivesse feito, embora não necessariamente assim, para fugirmos ao paradoxo em que normalmente a dimensão do povo que é mais representada nos museus é aquela que pura e simplesmente não conhece aquilo que os museus têm em sua representação. E isto é extraordinário porque é uma negação dos próprios agentes ativos daquilo que no fundo é o produto cultural que depois o museu apresenta necessariamente. Perguntar-me-ão se eu sou otimista relativamente a isto, e eu diria que, se me perguntasse apenas se eu sou otimista, hoje não tenho tanta afoiteza para dizer que sim. Relativamente a isto, e depois de ter ouvido as intervenções anteriores, não tenho dúvida nenhuma de que sou. E julgo que, para sermos otimistas críticos, temos é que ser responsáveis para também cada um de nós tornar realmente possível e realidade, passa a redundância, aquilo que estamos aqui a tentar conversar uns com os outros sobre este papel interinstitucional que, no fundo, dê vida à cidade e faça com que a cidade, em vez de se projetar exclusivamente para um futuro mais ou menos estereotipado que todos nós conhecemos, se projete também para esta realidade, onde a inteligência, a moralidade e a sentimentalidade talvez estejam na base de convergência de cidadãos críticos e ativos capazes de, em solidariedade, cooperarem uns com os outros para o bem da humanidade, como diria o Edgar Morin. Muito obrigada pelas suas palavras. Obviamente que nós já sabíamos que seria assim, e o Alva Laborinho Lúcio trouxe-nos aqui reflexões muito interessantes e que nos abrem muitas pistas para reflexão e para questionamento. A questão da inteligência, da moralidade e da sentimentalidade nos museus. Os museus enquanto espaço de questionamento e de utilização das emoções e da valorização das emoções quando comunicam ou no momento da comunicação. Gostei, e porque é um alerta que estamos a assistir à passagem de um museu que expõe para um museu que propõe. Portanto, isso amarra toda, quer aquilo que a Ana falou, quer aquilo que a Sara falou, portanto, esta frase. O reconhecimento do valor decisivo da humanidade, que no fundo é
é para aquilo que nós trabalhamos em museus. Ainda outra ideia, há que repensar o museu, mas para isso temos de conhecer o outro e respeitá-lo. Isso relaciona-se muito com o que a Ana disse. E a sugestão do repensar e de ultrapassar o atual modelo de relação entre a escola e o museu é uma sugestão muito interessante, que eu acho que ninguém vai descartar e que nos vai pôr todos a pensar e provavelmente a encontrar soluções. Eu pedia às pessoas que estão a assistir para colocarem aqui questões, nós ainda temos alguns minutos para questões, não vou eu fazer questões porque eu já vi aqui questões, deixem-me ver, eu já tomei nota aqui das horas e dos minutos a que elas entraram, e as questões, tenho aqui duas que são muito semelhantes, que se relacionam com os profissionais de museus e a necessidade de desenvolvimento de novas competências e novas prioridades para esses profissionais. Portanto, ou seja, a necessidade de novos perfis profissionais para os museus. E pergunta quer a Doris Santos, quer a Raquel Janeirinho, quais são essas competências? Que competências são essas necessárias para os museus, para eles atuarem de acordo com estas linhas que vocês nos apresentaram aqui? A questão é para a Ana e para a Sara, mas também para o Álvaro, se quiser responder. Sara, quais são essas novas competências? Do que é que nós precisamos nos museus? Precisamos muito destas competências que o Álvaro e a Ana também falaram muito, que são as de sermos muito humanos uns com os outros e olharmos para os outros tentando ver aquilo que eles procuram para se emocionar com esse conhecimento. É muito importante que o conhecimento não seja só, ou não seja apenas uma forma de compreender o mundo, mas que se torne uma forma de nos relacionarmos mais profundamente e mais sentimentalmente com o mundo, porque isso, no fundo, é aquilo que cria significados muito mais profundos. E isto, sobretudo, quando falamos das relações entre pessoas e quando falamos da relação com os objetos. Os objetos nos museus estão lá inertes, não é? Eles têm muito valor quando contam uma história e é preciso saber contar histórias. Então, eu diria que esta é, sem dúvida, uma das competências-chave. Procurar as diferentes histórias que um objeto pode contar, saber escutar é muito importante. Eu acho que ainda assim escutamos muito pouco. Esta sugestão do Álvaro de termos os miúdos e os graúdos a contarem-nos as histórias de cada sala humaniza de facto o museu. E depois voltava uma ideia que também creio que ficou patente naquilo que vos trouxe, que é a ideia da transdisciplinaridade. Não podemos fazer nada sozinhos, temos que fazer em equipa, temos que fazer com um pensamento que cruza muitas formas de ver o mundo e, portanto, desde o pensamento que vem da antropologia, da arte, da sociologia, da cultura, as equipas têm que ser diversas e que têm de trabalhar verdadeiramente a equipa para poder se alimentar dessa visão muito plural do mundo, porque os visitantes, também falámos aqui há pouco, os visitantes são pessoas, não são um segmento, são muitas pessoas e cada pessoa traz o seu mundo. É muito complexo, mas é um desafio extraordinário este de nos podermos saber relacionar com o universo íntimo de cada um. É qualquer coisa que se vai fazendo, não é? Nunca está feito. Já está feito, não. Ana? Bom, na minha opinião, e seguindo, partilho exatamente a opinião da Sara, acrescento dentro da minha área, é preciso entender e trabalhar um bocadinho a deficiência, conhecer quem é a pessoa surda, quem é a pessoa cega, dentro da pessoa cega, o espectro enorme que existe na sua forma de viver, e estou a pegar na pessoa cega porque é só um exemplo. Há pessoas que têm memória visual,
que é completamente de uma pessoa que nasceu cega, pessoas que têm uma visão residual que é completamente diferente de uma pessoa que não vê absolutamente nada, e portanto tudo isto é uma panóplia que à partida se pensa que não, que é tudo igual. Os cegos, que até se chama invisual, que é para ser mais soft, mas a palavra correta é cego. Tecnicamente é assim, as pessoas não são invisuais, elas têm um visual e, portanto, e criam imagens mentais de informação visual, portanto, o termo invisual é um termo que não está correto. Conhecer um surdo, muitas vezes criam-se também estes estereótipos porque as pessoas surdas foram-se defendendo porque não eram compreendidas, porque eram obrigadas a oralizar, oralizavam mal, faziam sons estranhos daquilo que é o padrão, e então achava-se que essas pessoas tinham um déficit cognitivo, porque elas não faziam sons estranhos, pronto. A língua gestual foi proibida durante muitos anos, os gestos eram proibidos e as crianças eram obrigadas a oralizar. Tudo isso criou uma série de traumas. Eu conto aqui uma coisa muito pequenina. Um bebê surdo que nasce numa família ouvinte, até a família, felizmente hoje em dia já se vão fazendo testes e isto é antecipado, mas uma família que não compreende ou que não saiba que o seu bebê é surdo, não reforça toda a mensagem de comunicação, de amor e de afeto para com aquela criança através do toque, e é a única coisa que ela tem disponível, porque o bebê pequenino não vê, e portanto só reconhece os sons, só se sente, vai se sentindo cada vez mais à vontade no mundo, cá fora, fora da mãe, através no caso do bebê surdo, através do toque, do carinho, das massagens, do contacto pele a pele. E, portanto, quando não se conhece isto, esta criança vai se sentir rejeitada e abandonada, porque a mãe está a falar para ela, mas ela não ouve, e a mãe não sabe que ela não ouve. Portanto, isto cria, e tem criado, de facto, vários problemas no desenvolvimento das pessoas surdas. O facto da pessoa surda, a maioria da população acha que ela sabe ler, porque ela foi alfabetizada, aprendeu a ler e a escrever algumas coisas, mas não tem nenhum déficit cognitivo, só que não aprendeu, é uma segunda língua, a nossa língua oral. E há um desconhecimento muito grande, porque, por exemplo, o braille, a letra A em braille, em inglês, em francês, em espanhol, em português, é sempre a letra A. E então associa-se que a língua gestual, o mesmo gesto, diz a mesma coisa nos países todos. Não é verdade. Por trás de uma língua gestual há uma cultura, por trás de uma língua há uma cultura. E há um desconhecimento, enfim, eu poderia continuar aqui a dar exemplos, mas há um desconhecimento muito, muito grande relativamente a esta realidade. E eu volto a dizer, a deficiência é o crivo mais severo da limitação, mas ela depois abre um espectro de dificuldades que nós todos temos, que quando a deficiência é aceite, nós aceitamos uma globalidade de pessoas na nossa diversidade toda. E partilho muito aquilo que a Sara diz, trabalhar em rede. Nós estamos no século XXI, se nós não aprendermos a trabalhar uns com os outros, nós estamos condenados ao fracasso, porque até podemos chegar mais longe ou mais depressa, mas não chegamos longe. E enquanto as pessoas genuinamente não compreenderem isto e tiverem nos seus pequenos feudos e nas suas pequenas lutas e guerras, não vão conseguir chegar a lado nenhum. E isto é uma mensagem também que tem que ser passada na formação. Portanto, a formação dos profissionais, para além naquilo que é a minha ótica, dar a conhecer o que é a diversidade humana, quem somos nós, afinal, o que é isto da deficiência. As pessoas com deficiências estão ávidas de poder viver. Também aquilo que o Álvaro dizia, muitas vezes somos nós que criamos barreiras às pessoas, somos nós que as tornamos, as pessoas com deficiência, porque elas já têm os seus produtos de apoio para overpass a sua limitação ou a sua incapacidade ou a sua necessidade especial. E, portanto, somos nós que criamos os degraus, somos nós que criamos os tapumes, as alturas, as barreiras, porque em pé de igualdade, uma pessoa com uma deficiência motora e eu estamos em pé de igualdade se
houver formas de subir a níveis diferentes através de elevadores ou de rampas corretamente feitas, se as larguras das portas forem as corretas, pronto, e portanto, é muitas vezes de facto a sociedade, e nós não temos essa consciência. A pessoa nasceu com uma deficiência ou adquiriu essa deficiência, coitadita, olha, problema dela, eu faço o melhor que posso. Não é assim, nós somos responsáveis por uma cidadania inclusiva, nós somos construtores deste mundo e portanto, para desenvolver a nossa atividade enquanto cidadãos, enquanto profissionais, temos que ganhar estas competências. Portanto, desta nossa diversidade funcional é muito importante conhecer a deficiência, é muito enriquecedor. E este soft skills de trabalhar em rede, de ser humilde e ser grande. Eu acho que isto é muito importante. Nós termos consciência de que somos tão pequeninos e somos tão potentes. Temos um potencial enorme, sempre e quando deixemos isto acontecer e deixemos estes nossos dons virem ao de cima. Se estamos muito cheios de nós próprios e achar que a pandemia também nos vai trazer isso, não é? Tanto morre o presidente, não sei quê, como morre o desgraçado que mora nas favelas. O vírus é implacável, é muito democrático. Portanto, aprendamos isso, não é? Mas aqui as competências na diversidade funcional eu acho que são muito importantes. E calmo. Álvaro, tem alguma observação sobre toda aquela questão das emoções, trazer as emoções para o museu, de utilizar a sentimentalidade para comunicar, na comunicação? Que profissionais de museus é que nós precisamos para fazer isto? Pois, eu era capaz um pouco na linha do otimismo que eu referi há pouco, era capaz de assentar um pouco nisto. Nós temos no conjunto dos museus no nosso país, um conjunto vastíssimo, nós temos, na generalidade dos casos, eu diria mesmo na esmagadora maioria dos casos, nós temos pessoas de sua natureza cultas, pessoas informadas e pessoas cultas e sensíveis. A questão que está aqui em jogo não é, de repente, metê-los todos no anfiteatro, pôr uma meia dúzia de pessoas a passar PowerPoints, fazer uma ação de formação com créditos e, de repente, toda esta gente passa a ser agora representante do novo museu em Portugal. Não, é esta gente toda que vai fazer isto e que vai fazer isto, antes de mais, treinando um aspecto que é importantíssimo, que é substituir aquilo que foi sempre a característica da sua apresentação, que era dar respostas, por uma característica nova, que é fazer perguntas. E eu diria que isto é logo o primeiro aliciante, porque chegamos a uma altura na vida em que, se alguém nos diz que o que nós devemos fazer é perguntas, isto significa um rejuvenescimento, porque de respostas estamos nós já fartos. Ora, aquilo que neste momento é pedido a quem trabalha nos museus é que faça perguntas. E é aqui que surge a perspectiva de transdisciplinaridade, de que tem falado a Sara. Eu era capaz, apesar de tudo, de ainda ficar um pouco antes, mesmo na interdisciplinaridade propriamente dita. Porque eu tenho há muito tempo que tenho para mim o conceito que para mim é bastante de interdisciplinaridade, que para mim é a partilha das ignorâncias. E satisfaz-me muito esta perspectiva da interdisciplinaridade. Eu só vou para uma relação interdisciplinar porque estou cheio de ignorâncias. E qual é o preço que eu pago para ser aceito? É saber alguma coisa sobre a parte em que eu sou bom. E, portanto, eu vou, com o meu conhecimento de uma parte, aprender com todos os outros para ir colmatando o mais possível as minhas ignorâncias em todas as outras partes. Isto é que é o grande efeito da interdisciplinaridade, é tornar muitos ignorantes mais habilitados e mais capazes. Ora, se atrás disto, como sujeitos, o que nós tivermos são pessoas cultas, inteligentes e críticas e que por isso compreendem que perante o muito que é preciso saber, o que nós sabemos, por mais que saibamos, é sempre pouco. Isto é quanto basta, creio eu, para poder ter os profissionais que trabalham nos museus habilitados a incorporarem este novo museu e esta nova concepção, mais do que a certa altura terem um cardápio, um organigrama que lhes diga a linha A faz-se assim, a linha B faz-se assado, para pessoas com deficiência fala-se desta maneira, para pessoas desta idade fala-se daquela, aquelas mostra-se aquilo, aquilo outras aquilo outro.
Não, porque tudo isto depois é permanentemente tornado complexo também. E aí é essa capacidade de viver a complexidade, ter decisão autonómica, de ser capaz de definir os objetivos para que serve o museu e de ser agente da construção desses objetivos, com várias falhas sempre, todos os dias, o que não é trágico, porque as várias falhas todos os dias são sempre muito menores do que a grande falha do que seria manter tudo como está. E, portanto, julgo que não há que fazer aqui um grande esforço tecnocrático, digamos assim, para responder à questão da competência. A competência está dentro de nós, temos é de a encontrar através das perguntas que fazemos sobre nós próprios também. Não vejo que isso tenha qualquer problema. Mesmo relativamente às questões que são colocadas das pessoas com deficiência, basta que se saiba que normalmente uma pessoa com deficiência tem dimensões de extrapolação para o domínio do imaginário e do artístico, que muitas vezes é muito mais profunda do que a que tem aquela pessoa normalmente dita como não portadora de deficiência. E, portanto, aí há um campo de aproximação e de convergência, muitas vezes até de encontro, que é absolutamente extraordinário e extremamente motivador até para quem está do outro lado, à frente do museu, e a ir compreendendo como, através da sua ação muito simples, encontra expressões de grandeza humana em pessoas que nós julgávamos, através dos estereótipos com que nos determinamos, incapazes de chegar a pontos de transcendência, quando afinal de contas chega mais depressa do que muitos de nós. E, portanto, há muito de experiência, de conhecimento todos os dias. A grande questão, eu diria, isto é muito simbólico, eu vou dizer, é que enquanto nós vemos um paradigma em que todo o conhecimento estava no museu e era quem não o tinha que lá ia, agora o museu percebe que todo o conhecimento está cá fora e a questão é saber como se relaciona o conhecimento que existe no museu com o conhecimento de fora. Isto é extremamente enriquecedor, é muitíssimo mais motivador e é muito mais rejuvenescedor para aqueles que trabalham uma área que em princípio era uma área pesada, sorumbática, em que apenas se mostrava o já sido e o já feito, para que todos viessem a saber o que aconteceu, independentemente da sua posição crítica sobre isso. Felizmente isso está ultrapassado. A questão que se põe aqui, eu diria, é muito menos de competências e é muito mais de cultura. Isto é, o que nós temos é de dar sentido ativo e dinâmico a uma cultura que, no fundo, está na base da própria escolha da função, foi aquilo que, pela formação original, levou ao exercício desse tipo de profissão e, portanto, as pessoas estão perfeitamente habilitadas a fazer isto. Eu diria, como num poema de Rui Belo, ele disse, tudo é possível, é só querer. Nós já estamos, muito obrigada, nós já estamos a aproximar-nos do final do tempo. Eu acho que ainda vou aqui colocar uma questão a cada um, mas assim para uma resposta num minuto. Tenho aqui uma questão do Sérgio Francisco, que realmente coloca 3 questões, uma para cada um. Para a Sara, pergunta qual o maior desafio para a implementação e desenvolvimento da função social dos museus. Para a Ana, pergunta para que os museus, tanto como a Ana falou de leitura e escrita fácil, museus inclusivos física e intelectualmente, portanto, na sequência da sua fala, quais as ações, presumo que a desenvolver nos museus no imediato, que ações concretas, presumo que é essa a questão, e para o Álvaro, talvez aqui a questão da pandemia como ressurgimento, ou como surgimento de uma nova oportunidade para relançar os museus. Esta questão prende-se com outra. Não, creio que está englobada, uma da Ana Fidalgo. Portanto, eu pedia 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos para cada um, para refletirem sobre estas questões e teremos de dar esta nossa conversa por encerrada, a seguir às vossas respostas. Sara. Muito bem, então essa pergunta que é tão grande, que é quase uma provocação, mas que é a pergunta que também tem que ser sempre feita todos os dias. Eu gostaria de começar a responder por uma outra provocação, esta ideia de que as instituições, se calhar, têm que começar a chamar-se instituições, ou seja, deixar de pensar para dentro e começar a pensar para fora, isto muito na linha do que acabámos de ouvir também da intervenção do Álvaro e da Ana, naturalmente. E tudo isto que estamos a falar tem muito a ver com os princípios de democracia cultural, com esta ideia de que o cidadão deve ser emancipado
para poder dizer o que pensa e construir para este conhecimento global. E há um filósofo francês que, num livro que agora as palavras do Álvaro me fizeram pensar muito, que se chama O Mestre Ignorante, ele fala-nos da questão da igualdade. Pronto, para já, esta ideia de que é quase utópico pensar nela, porque nós somos, por natureza, todos desiguais, e isso também é uma das virtudes do ser humano. Mas qualquer sistema que tente reduzir desigualdades está a fazê-lo num pressuposto que existe um modelo, que existe uma igualdade para aquela que é ideal, para a qual nós estamos a trabalhar. E isso pressupõe um sistema hierárquico. Quando falamos que queremos verificar igualdades, significa que queremos dizer que as diferentes maneiras de nos apercebermos do mundo, com as suas limitações e as suas virtudes, são sempre... Tudo isto junto forma uma igualdade, que é esta igualdade humana. Se as instituições souberem compreender isto, estão a desenvolver o seu papel social de uma maneira extraordinária. Portanto, eu diria, mais uma vez, que a grande transformação é uma transformação interior, tanto da organização como das pessoas que fazem e constroem nas suas ações aquilo que essa organização é perante a sociedade. Obrigada. Ana, quais as ações imediatas que o museu pode desenvolver? Presumo que seria essa a questão. Apostaria numa formação um bocadinho fora da caixa, portanto uma formação muito, muito dirigida, muito participativa, com materiais multiformato para se perceber a importância desta temática do dito multiformato, ou seja, uma mesma informação veiculada em diversos formatos, em formatos táteis, em formatos áudio. Eu acho que esta temática pode ser introduzida com formação, e uma formação que é muito estimulante, porque afinal vamos todos descobrir que temos todos a ver com aquilo. É a minha aposta. Pronto, e para finalizar, Álvaro, sim. Para finalizar, enfim, tem que ser uma resposta muito rápida para uma pergunta que nos levaria muito longe. Mas eu diria isto. Eu não gosto muito de considerar a pandemia uma oportunidade, porque eu não quero dar à pandemia nenhum mérito. Mas compreendo a questão, e como sabem, muita gente o considera assim, e aquilo que eu vou dizer, no fundo, acaba por se reconverter em alguma coisa de parecido. Para mim, ela não é uma oportunidade, mas é um absurdo. A pandemia é um absurdo, e lá está a história da cultura, se quiser, e muita história da literatura, sobretudo, usou muito o absurdo como forma de questionar a realidade. Ora, se nós considerarmos a pandemia um absurdo, esse absurdo veio questionar a normalidade. E, portanto, aquilo que é fundamental é que nós não procuremos ultrapassar a pandemia com o desejo de regresso à normalidade. Nós devemos usar a pandemia como absurdo, que nos mostrou o que havia de deficiente na normalidade. E, portanto, criarmos uma outra realidade, se quisermos uma outra normalidade, e nessa medida, a pandemia, enquanto absurdo, veio confrontar-nos com muito do que estava a correr, eu diria, menos bem, na relação entre todos nós e no cotidiano democrático em que nós vivíamos. Nessa medida, então, se quiser chamar-lhe oportunidade, eu aceitaria, mas consideraria sobre tudo isso um absurdo que caiu sobre a normalidade e que nos veio confrontar com a normalidade que nós, de certo modo, um pouco negligentemente íamos deixando que se instalasse entre nós. E aquilo que temos estado a dizer aqui é muito isso. É a tentativa de, justamente porque confrontados com aquilo que veio sendo séculos e séculos seguidos a normalidade dos museus, de repente nós confrontamos com isso e percebemos, não, tem que ser outra normalidade que imposta a construir. E depois, não nos deixarmos, eu isso gostava muito, enfim, eu não quero que isto seja um proselitismo, muito menos um paternalismo, na minha parte era o que faltava, mas eu gostava muito que nós não tivéssemos receio, num tempo em que somos muito
levados para o conhecimento vigorado, para as novas tecnologias e para as novas competências, etc., que não deixássemos de valorizar a profunda dimensão cultural das emoções. E eu dou um exemplo e termino já. Eu tenho atrás de mim uma pintura. Esta pintura não é por acaso que está hoje atrás de mim. Primeiro foi para me defender, para ter a certeza que tinha atrás de mim coisa melhor do que eu próprio, e eu, portanto, estaria sempre com a possibilidade de criar no espírito de quem me ouvisse alguma ideia de qualidade que repercutia mais no que estava atrás do que naquilo que eu estava a dizer. Mas, independentemente disso, que pintura é esta? É uma pintura menor. Se a virem com um pouco mais de atenção, verificam que ela não tem particular patina, não define um estilo. Mas de quem é então esta pintura? Esta pintura foi uma das últimas pinturas feita a terminar o seu curso na Sociedade de Belas Artes pelo nosso, estamos a falar de Leiria, pelo nosso Lino António. Pintura que Lino António ofereceu a um tio meu, que era o grande amigo dele, grande companheiro no Liceu em Leiria e depois grande companheiro em Lisboa. Esta pintura continua a valer o que vale. Simplesmente é uma pintura que, por esta via, me marca de tal maneira que eu tive todo o gosto em a considerar muito melhor do que eu atrás de mim neste debate. E porquê? Porque é um lado emocional que a justifica, que lhe dá sentido, que lhe marca uma história e que marca uma história que depois se polariza nele e depois dele para a relação com o tio e depois como por aí fora, por aí fora. Ora, esta relação é aquela que nos liga no sentido verdadeiro e próprio do termo, que nos permite criar laços que fazem com que nós, independentemente da dimensão intelectual, cultural, marcada pelas competências de compreensão da qualidade da arte, sejamos também capazes de entender que há uma base de sentimentalidade que, não nos levando a considerar erradamente o valor da obra, não deixemos de lhe atribuir uma função emocional na construção da dimensão global e complexa que é esta, que é a da pessoa humana, que todos nós somos, e em parte gostaríamos de continuar a ser. Muito obrigado por ter estado convosco, por me terem deixado participar neste debate e por poder dizer que é através de encontros desta natureza que nós continuamos a acreditar que vale a pena. Eu gosto muito de dizer que nunca se inventou nada melhor do que a pessoa e a pessoa não inventou nada melhor do que a arte e, portanto, encontramos sempre com uma relativa capacidade de autorregeneração dos nossos pessimismos e na possibilidade de construirmos este caminho para aquilo que o Edgar Morin dizia, que é no fundo a humanidade como comunidade de destino. Muito obrigado por terem deixado estar convosco. Então, muito obrigada, o privilégio foi nosso. Portanto, eu quero agradecer ao Álvaro Laborim Lúcio, à Ana Garcia, à Sara Barriga Briguenti pelas suas partilhas de reflexões e pelas suas ideias. Também agradecer a todas as pessoas. Nós temos aqui imensos comentários. Vocês, creio que não sei se têm a possibilidade de ver, se sou eu é que estou a ver. Não, sou eu é que estou a ver. Mas temos imensos comentários, não propriamente questões, mas muitos comentários a agradecer ao painel, a falarem sobre a excelência das vossas apresentações e das vossas ideias. Está aqui um grande agradecimento de todos e da Rede Cultura 2027. Portanto, eu creio que, não sei se a Vera Lagoa vai intervir para encerrar ou se nós podemos encerrar. Seja como for, para mim foi um privilégio estar aqui, ouvi-los, falar, conhecê-los pessoalmente, apesar de termos o ecrã como intermediário. Muito obrigada pela vossa participação e por este enriquecimento do nosso trabalho em rede, da Rede Cultura 2027. Os webinars vão continuar, portanto, quem estiver interessado, continue atento à divulgação e muito obrigada e até breve. Muito obrigada. Deus.